Oi, gente! Estou iniciando aqui esse vídeo para conversar com vocês um pouquinho sobre quando a gente não se sente motivada para cuidar da nossa casa, mas ao mesmo tempo a gente se esforça, né, para fazer o mínimo possível. Eu não lembro, mas eu acho que eu já falei em algum outro vídeo aqui que eu já vivi momentos em que eu me sentia sobrecarregada com o meu trabalho, né, trabalho fora de casa, com as tarefas de mãe e com os cuidados da casa. E acabava que eu me sentia muito cansada e ficava me perguntando o que eu tô fazendo com a minha vida, o que eu tô fazendo com o meu final de semana, o que eu tô fazendo com o meu sábado, com o meu domingo. Sabe quando você pega o sábado para tentar dar uma adiantada nas tarefas de casa para ter uma semana mais tranquila? E aí você chega na segunda-feira e percebe que todas as atividades continuam ali, que sempre vai ter roupa suja para lavar, que sempre vão estar sujando o banheiro para você limpar, que sempre vai ter louça na pia para você lavar, que sempre vai ter alguém com fome perguntando que horas que vai ter a comida, o que é que tem para comer. Então esse trabalho de casa, ele não tem fim. E eu percebi que o que mais me desgastava era a ideia, na verdade, que eu tinha de que eu tinha que dar conta, de que isso era responsabilidade minha, sabe? E eu não percebia isso, mas eu tô aqui justamente para te fazer refletir se essa sobrecarga que você tem, ela não está sendo uma sobrecarga emocional que pode estar sendo assim causada por ideias que você tem na sua cabecinha, que são ideias mentirosas, sabe? Por que você acha que você, como mulher, tem que ser a cuidadora do seu lar, tem que ser aquela que faz as atividades da casa, que tem a obrigação de manter a casa limpa, a obrigação de garantir as roupas limpas para os seus filhos, para o seu marido? Por que você tem esse pensamento de que tem que sair das suas mãos? Que tem que ser você aquela que faz a comida, sabe? E aí o que eu tenho percebido? Que eu cresci ouvindo, eu cresci tendo essa ideia semeada na minha cabeça. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas parecia que ser mulher era algo muito é, é, sobrecarregado, sabe? E aí eu me lembro muitas vezes da minha mãe falar assim que eu fosse estudar, que eu fosse trabalhar para eu ter a minha independência, né? E aí eu lembro que eu cresci muito pensando assim: eu não vou depender de homem, eu não vou depender de marido para eu ter as minhas coisas. Quando eu era criança eu pensava assim: eu vou ser uma empresária, eu assistia muito novelas mexicanas no SBT, então eu me espelhava muito nelas. Eu pensava assim: eu vou ser empresária, eu vou ser rica, eu vou ter uma casa muito linda e eu vou ter condições de ter tudo que eu quero e de dar tudo que os meus filhos precisarem. E se um dia o meu marido for me abandonar, eu vou ficar bem, porque eu vou ter tudo que eu preciso pelo meu próprio esforço. Assim eu pensava, né, quando eu era criança. Mas por que eu pensava isso? Talvez porque eu vivi o abandono do lar, do meu pai, né? Quando eu acho que eu tinha bem uns 9 anos de idade, quando eu percebi realmente que o meu pai não morava mais em casa, porque o meu pai trabalhava como músico, e aí a banda que ele trabalhava fazia muitas viagens, né, para fazer os shows, então ele passava muito tempo em viagens de trabalho, né, e aí alguns dias, quando ele retornava para casa, ele ficava ali com a gente, então ele não era sempre que ele estava em casa, né. Então eu demorei para perceber que meu pai não morava mais com a gente. Eu só percebi quando eu vi que no guarda-roupa não tinha mais roupas dele, que ele estava levando as roupas dele, não estava mais trazendo.
né? E aí foi que eu percebi. Então eu vivi o abandono do meu pai, né? Eu vi a minha mãe sofrendo, eu vi a necessidade batendo na porta da gente e eu não tendo a quem pedir. Então eu aprendi a, a, a perceber que eu não que eu deveria saber cuidar de mim, né? Eu cresci com um sentimento ruim dentro do meu coração de abandono masculino. E aí eu não tinha mais o meu pai para eu pedir alguma coisa que eu necessitava. Eu não tinha mais o meu pai para me ajudar, para me proteger. Eu me sentia abandonada. E a minha mãe, por mais que ela se esforçasse, ela não conseguia suprir a falta do meu pai. Por mais que a gente diga mãe e pai, né, que é mãe e pai, a mãe nunca vai conseguir substituir um pai, né? Você vai ter uma mãe e sempre ela pode fazer os papéis de mãe e pai, né? Mas assim, não de verdade. Ela não vai substituir o amor, o afeto que só um pai pode dar para uma filha, né? Então eu cresci assim e eu pensava que o sucesso e a felicidade estava em trabalhar, ter dinheiro para conseguir comprar aquilo que eu queria e ter uma vida de qualidade baseada nesse consumismo, né? Que a gente cresce vendo, na minha época, a gente via na TV as propagandas, as novelas, os filmes, e esse era o ideal que ia sendo formado na minha cabeça. Mas quando a gente cresce, a gente vai começando a ver o mundo de outra forma, né? As fantasias da nossa cabeça vão dando lugar às responsabilidades, né? E as coisas vão começando a pesar. E na vida, né, muitas coisas aconteceram na minha vida adulta. E eu hoje estou aqui como uma mulher que trabalha fora de casa, né? Que ajuda a pagar as contas da casa e que quer dar o melhor para os seus filhos. Mas hoje eu já penso bem diferente, né? Eu comecei na minha casa com aquela expectativa que eu tinha na infância, né? Quando eu casei, eu queria ir construindo a minha casa de acordo com o meu sonho, né? Então a ideia de edificar a casa, para mim, era essa, a ideia da casa material, da casa física. Eu demorei muito tempo para perceber que esse apego a essa casa material não faz sentido. Eu comecei a perceber que o aconchego, o conforto, o se sentir bem não tinha a ver tanto com a estrutura física da casa, mas sim com o clima, com o ambiente da casa, sabe? Eu comecei a perceber que algumas casas bem simples do interior, que não tinham móveis modernos, mas que eram cuidadas, que tinham detalhes ali de cuidado, de carinho, sabe? Que tinha aquele chão de cimento, não era um piso muito caro, mas muitas vezes é um chão de cimento, mas ele tá ali limpinho, ele tá bem cuidado, sabe? E essa casa, assim, muitas vezes cheia de luz, é uma casa aconchegante e nem precisa ter tantos móveis caros nela. Eu comecei a perceber isso. E pequenas coisas que eu fui fazendo na minha casa, eu fui percebendo que me davam alegria, sabe? E aí eu percebi que muitas vezes eu me encontrava estressada, frustrada, porque eu não conquistava as coisas que eu idealizava, mas que essa frustração, ela só vinha por conta dessa ideia que eu tinha na minha cabeça, que é apenas uma ideia. Uma ideia não significa que seja a verdade, tá? E Deus, Ele entrou na minha vida e começou a fazer uma transformação e começou a me modificar, né, de tal forma que eu percebo que hoje eu sou a Débora de sempre, mas ao mesmo tempo eu sou uma nova criatura. É como se existisse algo dentro de mim que precisasse ser lapidado, que precisasse ser descoberto, sabe? E eu vivi muitos anos sobrecarregada, tentando trazer
esse conforto, esse amor, essa felicidade nas coisas de casa. Mas a minha forma de lidar com meu marido e com os meus filhos não traduzia essa sensação de limpeza e de beleza. Então, eu me lembro de finais de semana, de sábados ou feriados, que o meu plano era: vou lavar roupa, vou lavar louça, vou cuidar da casa. E eu me lembro que eu passava o dia nisso, tentando dar conta da casa. E eu não aproveitava esse tempo livre, né, e ocioso para ficar com meu filho, para dar atenção ao meu marido. E eles me cobravam isso. E eu percebi que isso me tornava uma pessoa chata e amarga. E eu comecei a pensar por quê? Porque eu estava fazendo algo para eles, né, pensando neles, mas ao mesmo tempo isso não me fazia bem, isso não me trazia essa felicidade dentro da minha casa. E eu comecei a perceber que eu passava muitas horas em pé. Por exemplo, amanhã na pia de lavar roupa. Embora eu usasse máquina de lavar, mas eu sempre fazia pré-lavagem, eu tava lá lavando algumas peças que eu não colocava na máquina, ou seja, eu passava um tempão em pé. Eu ficava andando, né, em pé, para estender roupas depois que a máquina terminava de lavar. Depois eu tinha que tirar as roupas do varal. Eu passava um tempão em pé, preparando os alimentos para cozinhar. Depois continuava em pé, lavando a louça, né? Então, tudo que eu fazia de atividades de casa era em pé. E depois de algumas horas, eu sentia dores nas minhas pernas. Eu sentia dor nessa região próxima ao pescoço, né? Que é uma região que recebe muita tensão quando a gente está estressado. Então, eu percebia que ao longo do dia, aquela sensação de que eu não fiz muito e por que eu tô tão cansada? Então, eu não aproveitava o meu tempo de descanso, não tinha tempo de descanso. E isso estava errado, sabe? Mas eu não percebia. Então, hoje eu já tenho outra visão, né? Hoje, se eu chego em casa do trabalho à noite, vem aquele pensamento: eu tenho que fazer as coisas de casa. Mas eu aprendi o sentido da prioridade. Eu demorei para aprender isso, né? Mas hoje eu entendi que a gente começa pelo que é prioridade. Quando a gente deixa aquilo que é mais importante por último, a gente perde muito, certo? Então, quando eu entendi isso, eu comecei a ter mais tempo com os meus filhos, eu comecei a dar mais atenção para os meus filhos à noite, quando eu chego em casa, e aquela ideia que eu tinha antes, ela foi morrendo, né? Então, se antes eu chego em casa do trabalho, e ao invés de cuidar da casa, fazer alguma tarefa que está pendente, lavar uma louça que tem na pia, ao invés de ir fazer isso, eu vou ficar com meu filho, no final eu pensava assim: nossa, eu não fiz nada. Nossa, eu não fiz tudo, eu não fiz as coisas que eu precisava fazer. Mas eu não percebia que estar com meu filho era algo importante. Estar cuidando dele era algo importante, né? Então hoje, o que eu tenho percebido é que a minha casa, o meu lar, é a minha família. Não é teto, não é parede. Onde quer que a gente esteja, se a gente está junto, a gente é um lar, sabe? Então, se hoje a gente está aqui nessa casa, amanhã a gente pode perder tudo, a gente pode viajar, ir para outro lugar, sabe? E no outro lugar não ter nada. Mas se a gente está junto, esse é o meu lar, essa é a minha casa. Então eu comecei a entender isso. E ao momento que eu comecei a cuidar da minha família em primeiro lugar, eu percebi que a minha casa física, a estrutura da minha casa, começou a se modelar para o que eu desejava, para o que eu queria. Então, cuidar dos meus filhos, dar atenção a eles, me fez render nas tarefas de casa. Dar maior atenção para eles
fez com que eles me ajudassem, bagunçassem menos e me rendeu nas tarefas de casa. Então, hoje, eu estou procurando remodelar, né, a minha forma de organizar a minha rotina. Né? Eu não tenho diarista, eu preciso, então, cuidar da minha casa, mas o legal é que agora, uma vez ou outra, meus filhos me ajudam, meu marido me ajuda, e eu não fico me sentindo sobrecarregada. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem bíblica que para mim faz muito sentido. Para eu edificar a minha casa, a minha família, eu preciso estar bem forte, eu preciso estar bem alimentada. Não é? Se você vai fazer qualquer trabalho com fome, você consegue fazer direito? Eu não consigo me concentrar, aquela fome fica me incomodando, fica me perturbando, né? Então eu preciso estar bem forte, bem nutrida para eu conseguir fazer algo com qualidade, algo bem feito. Então por isso é que eu trago para você sempre uma mensagem bíblica com a intenção de te nutrir espiritualmente, porque isso aqui fez toda a diferença na minha vida. Então eu quero compartilhar com você o Salmo 127, tá? Então vamos ler juntas. Você vai me escutar agora, mas depois eu te convido a pegar a Bíblia e vai ler esse salmo. Medita em cada versículo dele. E começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Gente, quantas e quantas vezes eu falava para Deus: por que tem que ser eu que tenho que edificar a casa? Porque tem um provérbio que fala, né, que a mulher sábia edifica o seu lar. E aí eu olhava para esse provérbio e pensava com Deus: por que tem que ser eu? Por que não o meu marido? Por que tem que ser eu? Eu sozinha não consigo. Eu ficava pensando isso, né? Mas aí, vindo aqui para esse salmo, não sou eu que edifico a minha casa. Uma mulher sábia edifica a sua casa, contribui para a edificação da sua casa, sabe? Mas, na verdade, a obra é de Deus. A gente é apenas um colaborador nessa obra, sabe? Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, eu sou aquela trabalhadora que edifica essa casa, mas se Deus não está nessa obra, o meu trabalho é em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, sabe? Então, o que a gente faz aqui é, digamos que nós somos servos de Deus. Então, nós temos a nossa função, temos o nosso papel. Mas Deus, Ele é o maior, Ele é o soberano sobre nós. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Esse versículo para mim foi libertador, porque era isso aqui que eu vivia. Eu levantava muito cedo para conseguir fazer alguma coisa antes de sair para o trabalho, ia dormir tarde, estava totalmente errada. Deus não me mandou fazer isso. Mas eu olhava lá para a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, e via que ela era a primeira a levantar da casa. E aí eu pensava: eu tenho que levantar primeiro que todo mundo. Não, gente, se eu não dormir bem, se eu não ter um sono de qualidade, eu não vou conseguir ser essa mulher virtuosa. E esse versículo foi libertador para mim. Inútil vos será levantar de madrugada, levantar muito cedo e dormir muito tarde, ficar se sacrificando, sabe? Comer o pão de dores, sofrer, pois ele dá aos seus amados o sono. Deus nos deu repouso. Então Deus nos dá o sinal de que é hora de descansar, de que é hora de dormir. Então nós temos que priorizar também o nosso próprio autocuidado. O sono é necessidade fisiológica. A gente não pode ficar se sacrificando, dormindo pouco para trabalhar, para dar conta da casa. Existem momentos na vida da gente que a gente precisa fazer esses sacrifícios, mas são momentos pontuais.
e existe uma motivação por trás desses momentos, né? Quando a gente está com um filho muito pequeno, enfim, mas a gente precisa aprender a descansar em Deus. E aí eu vou deixar para continuar lendo esse salmo depois em um outro vídeo, porque aí a gente vai falar sobre filhos. Mas primeiro eu quero falar com você, né, que a sua casa é a sua família. E que eu sei que tudo que você faz dentro da sua casa, quando você está lavando roupa, fazendo uma comidinha, lavando a louça, varrendo a casa, você está fazendo para sua família. Mas isso não é o mais importante. Cuidado, né? Você precisa fazer tudo com amor. E a motivação, ela é algo assim que é fundamental. Ela não deve ser, a motivação para cuidar da casa não deve ser eu tenho que fazer porque só tem eu. Se não for eu, ninguém faz, então eu vou lá e faço. Só vou fazer porque não tem quem faça. Né? Essa não é a motivação certa, sabe? Então a gente precisa estar bem, a gente precisa estar bem alimentada, a gente precisa estar com saúde, a gente precisa ter dormido bem, para a gente poder fazer as coisas de casa e ser uma pessoa agradável com os nossos filhos, com o nosso marido. E eu aprendi a fazer algo diferente no começo do meu dia, que é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu pego a minha Bíblia e vou ler, e vou orar, e vou entregar a Deus o meu dia. Eu entendi que colocar Deus em prioridade é começar o dia com Ele. E se eu não faço isso por algum motivo, eu sinto falta. É como você sair de casa sem tomar café, chega a hora da sua fome, ela tá te avisando que você precisa comer, sabe? Então, o meu café da manhã é espiritual, eu preciso. Senão eu começo a ter fome, eu começo a ficar fraco espiritualmente. Então eu quero terminar esse vídeo aqui, né, chamando a atenção a você sobre essas palavras, que você reflita nelas. E eu vou continuar aqui fazendo mais vídeos assim para me motivar também, porque isso me edifica e eu espero que edifique você. Tchau e até o próximo vídeo.